E agora vamos gravar. Eduardo, a palavra é sua. Bom, sabe, o que eu estava pensando em hoje dar uma última olhada no Adobe Premiere antes de começar o processo das pessoas editarem e dando também algumas dicas do fluxo de trabalho na produção do vídeo do Quem Sou Eu, né? Então, eu vou aqui compartilhar a janela do Adobe Premiere. Bom, pessoal, tá aí o Adobe Premiere com um projeto que é o da Maria Faceira aberto, só rememorando algumas coisas. As imagens ficam aqui na janela de projeto, né? E esse timeline aqui já está todo preparado, o vídeo foi concluído. Rememorando também, eu tinha mostrado para vocês que você aqui tem a imagem bruta, sem corte nenhum. Se você clica 2 vezes aqui, ela abre na sua janela de source e você determina o ponto de entrada e o ponto de saída. O ponto de entrada e o ponto de saída, que estão aparecendo como essa faixa azul aqui no todo do plano. Isso feito, você clica aqui, clica sobre a imagem e arrasta para o timeline. Certo? O que acontece? Às vezes, como está colocado aqui, você arrasta a imagem para se juntar às outras que já estão no timeline e você percebe que você tem que fazer alguns ajustes tanto no ponto de entrada quanto no ponto de saída. Então, eu vou aproximar aqui o timeline e vou mostrar algumas ferramentas que você tem para fazer o ajuste fino aqui no timeline. Então, se você mover o seu mouse para o início de um plano determinado, esse aqui, por exemplo, você repara que o mouse ele vai mudar de formato. Se você clicar, ele, na verdade, ele selecionou a borda do plano, ou seja, o ponto de entrada, e se você mantiver você clicar no mouse e arrastar, você vai estar reduzindo esse vídeo, essa imagem, né? Você está alterando aqui o ponto de entrada dela. Então, além de você poder determinar na janela de source o ponto de entrada e saída, você também tem a possibilidade de mover esses pontos com uma precisão maior no timeline, tanto o ponto de entrada quanto o ponto de saída. Se você clicar aqui, ele seleciona, a borda fica vermelha, você clica nela e você arrasta, e você, na verdade, está diminuindo a duração desse plano, né? Você está alterando o ponto de saída dela. Uma outra, na verdade, essa janelinha que vocês estão vendo aqui, entre a janela de efeitos e a timeline, é uma janela que tem uma série de ferramentas para você editar as imagens que estão no timeline. Tem uma série de ferramentas, mas, na verdade, algumas depois vocês têm que dar uma explorada, lembrando sempre que quando você passa o mouse sobre elas, ela te mostra o que ela faz, o que cada ferramenta dessas faz, né? Então, a gente pode ver que a que está selecionada é a seta comum aqui, que é essa seta que a gente está usando aqui no timeline, né? Uma ferramenta que é muito importante, que na verdade, eu basicamente utilizo 3 ferramentas daqui. Um pouco, mas a gente vai ver em seguida. Mas, então, uma ferramenta que é muito, muito útil é essa, que é a Razor Tool, que tem o atalho teclado C, a letra C, e que, uma vez selecionada,
não sei se está dando para reparar aí, mas a figurinha que aparece nela é uma lâmina de barbear. Se você clica nela, o seu mouse, quando você move para cima de um plano qualquer aqui no timeline, ele se transforma nessa lâmina. E aí, qual é a capacidade dessa ferramenta? Quando você clica num determinado ponto, ela corta o seu plano. Então, o que era um plano só, passam a ser dois. Então, ela é uma ferramenta também para você editar os planos na timeline, né? Então, se você reparou aqui, o plano agora são duas ferramentas. Se você quer sair dessa ferramenta Desculpe, o plano são dois planos agora. Se você quer sair dessa ferramenta, você vem aqui de novo nessa janela e clica na seta de novo. O atalho para a seta é a tecla V do teclado. Então, se eu quero colocar aquela ferramenta de corte, ou eu venho aqui e clico aqui, ou então na própria timeline eu simplesmente clico na tecla C do teclado, que ela se transforma na ferramenta de corte. Uma outra coisa importante aqui na timeline, eu vou voltar para a ferramenta normal. Uma coisa importante no timeline, deixa eu dar uma ampliada aqui, na trilha. Essa aqui, por exemplo, é uma trilha de vídeo. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui. Aqui. Aqui está dando para reparar bem nessa figura aqui, que tem uma linha amarela aqui. Na própria imagem, e que ela atravessa toda a timeline. Essa linha amarela é o que se chama, ela é um indicador da transparência do plano. Então, se você clicar aqui para ver, essa imagem que está aqui no plano, ela vai aparecer na sua janela de programa. É o que está no timeline e faz parte do vídeo. Se você mover o mouse para cima dessa linha amarela, ele muda um pouquinho a característica dele, a aparência dele. E se você arrastar para baixo, ele vai mostrando um percentual de transparência ali, 10,9, 26, 84 e tal. Ou seja, se você puxar ele para zero, esse plano que está aqui, ele fica completamente transparente, ou seja, ele vai deixar de aparecer e você, na verdade, vai ter uma imagem escura. Se você arrastar de novo para cima, ele volta a ficar aparente lá. E se você puser para 50%, por exemplo, ele vai ficar relativamente esmaecido, né? Isso funciona tanto na camada de vídeo, e aí, na verdade, é mais útil até, normalmente, na camada de áudio. Então, eu vou abrir aqui a camada de áudio. Esse áudio aqui é a vinheta do Quem Sou Eu. E essa vinheta, na sua forma original, ela é um pouco alta. Então, se você reparar aqui, também tem a linha amarela. E se você clicar em cima, na verdade, se você passar o mouse sobre ela, ela vai te dar, ao contrário da imagem que ela fala sobre transparência, na verdade, aqui, no áudio, ela está te dando uma informação sobre o volume. Então, se você arrastar ela para cima, você está aumentando o volume do som. E se você arrastar ela para baixo, você está diminuindo. Se você arrastar tudo para baixo, esse arquivo de áudio aí, ele não vai ter reprodução nenhuma, ele vai ficar mudo, né? Isso é importante, porque apesar do trabalho que vocês vão fazer com Quem Sou Eu ser uma edição muito básica,
mas às vezes você tem que regular, embora a regulagem precisa, eu depois faça, mas você às vezes tem que regular a relação principalmente entre a locução e a música que você escolher, né? Então, se você quiser controlar o volume, é essa ferramenta que você usa. Na verdade, é a ferramenta de seta, que uma vez movida sobre essa linha amarela, ela uma vez você clicando, te permite aumentar ou diminuir o volume desse clipe específico, né? Dessa imagem ou desse som específico. Algumas coisas básicas também aqui é o seguinte, assim como qualquer processador de texto e tal, se você clicar em cima de um plano, ele vai ficar selecionado, e se você apertar a tecla Delete, você some com essa imagem, né? Ou com esse som. A mesma coisa acontece no som. Se você clicar, ele fica selecionado, você vai lá e deleta. Quer dizer, uma outra coisa que funciona também para selecionar, se você quer, de repente, selecionar e apagar mais de um clipe, você vai com a seta aqui, clica e arrasta, e ele vai selecionar uma série de clipes. Né? E aí você, por exemplo, dando delete, você apaga todos eles. Né? Uma outra ferramenta que é muito importante, mas que normalmente na edição do Quem Sou Eu não chega a ser utilizada, porque a edição do Quem Sou Eu é uma edição muito, muito simples, né? Mas é uma ferramenta muito útil que está esse segundo botão aqui nessa barra de ferramentas. Que quando você clica aqui, o mouse, a seta se transforma numa seta voltada para a direita. Quando você clica, você seleciona todos os clipes de uma determinada trilha. Então, a partir dali, todos os clipes à sua direita foram selecionados. Se você, além de selecionar essa ferramenta, ao mesmo tempo clicar o botão Ctrl, o botão Shift, não sei se vocês repararam que de uma seta passaram a ser duas. Essas duas setas estão indicando que todas as trilhas do seu lado direito, se você clicar a partir daqui, elas vão ser selecionadas. Se você reparar, essa última trilha de som aqui, ela vai até antes do lado direito, ela vai lá para o lado esquerdo, mas ela está embaixo dessa seleção, então ela também foi selecionada na sua totalidade. Uma vez mantendo a tecla Shift apertada, essa ferramenta, você clica em cima da sua seleção e você arrasta para um lado, toda essa seleção corre para o lado de lá, para o lado que você empurra. Isso também é uma ferramenta que, eventualmente, pode ser útil. Né? Uma outra ferramenta que, na verdade, um outro controle que pode ser muito útil na edição, no processo de edição. Um instantinho, deixa eu diminuir. Um outro ajuste que você pode dar para as imagens é o seguinte: se você clicar em cima de uma imagem que está aqui no timeline, com o botão direito do mouse, ele te abre uma série de opções aqui, não me lembro se eu cheguei a mostrar da outra vez. Cada uma dessas opções aqui tem suas características, mas algumas são mais úteis. Então, essa opção aqui, por exemplo, Speed Duration, se você clicar nela, abre uma janela em que você pode alterar a duração do seu vídeo, do vídeo que está ali no timeline, principalmente em relação à velocidade.
Então, por exemplo, aqui você tem uma velocidade de 100%. Se eu digitar um número aqui nessa caixa de 200%, der OK, a imagem, na verdade, ela vai ser acelerada, né? Ela vai ser acelerada em duas vezes. Ela vai ter 200% da velocidade normal, ou seja, a duração dela cai pela metade. A gente voltar aqui, a gente viu que a velocidade multiplicou por 2 e a duração dela, que é indicada aqui embaixo, caiu pela metade. Ou seja, esse plano aqui ele vai ficar em câmera rápida. Então, como é um plano, eu escolhi logo um plano parado, então isso não vai dar para notar nada. Né? Mas você pode alterar a velocidade acelerando um plano determinado ou fazendo com que ele se mova de forma mais lenta. Então aqui, por exemplo, eu posso arrastar ele para cá, clicar com o botão direito nele, ir na janela Speed, e colocar a velocidade, por exemplo, em 50%. Então você repara que aqui no timeline, a imagem, o tamanho da duração do plano, ele dobrou. Isso quer dizer que ele vai ficar mais lento, né? Então, e é importante notar que uma vez que eu fiz isso, de novo apareceu aquela linha vermelha sobre o plano, dizendo que ele tem que ser renderizado de novo para você ver na velocidade normal. Né? A velocidade normal não, sem que a imagem trave. Né? Só que agora ele está com uma velocidade metade da velocidade que tinha antes. Apareceram algumas observações ali. Aí é outra história. Então, só para meio que finalizar essa primeira etapa, eu acho que as pessoas já devem começar, é lógico que vão ter dúvidas e tal, mas as pessoas já devem começar a trabalhar com o Adobe Premiere e esclarecer as dúvidas, buscar auxílio, caso tenha alguma dúvida. Mas eu queria falar um pouco agora sobre o fluxo de trabalho na hora de montar o vídeo do Quem Sou Eu. Então, basicamente, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer, bom, é escrever o roteiro do Quem Sou Eu, aquilo que a gente falou, de mais ou menos um texto de 10 linhas, que tem que ter, de preferência, 54 segundos de duração. E a primeira coisa que você vai fazer vai ser importar esse texto, essa narração, para o projeto do Adobe Premiere. A partir desse texto, você vai procurar das imagens que você selecionou as que são mais adequadas para cada trecho do texto. Né? Então, a primeira coisa é escrever o roteiro do Quem Sou Eu, gravar, porque a primeira gravação que a gente faz do áudio é uma gravação puramente o que a gente chama de boneca em edição de vídeo. Né? É uma coisa que você coloca ali só provisoriamente para você editar as imagens e ela depois vai ser substituída por uma locução melhor de alguém, que a gente ainda vai ter que definir quem, mas que aí vai gravar o texto definitivo. Esse texto que vocês põem aí provisório, ele vai ser também, na medida em que vocês forem editando a imagem de acordo com o som, ele vai ser usado para ser aperfeiçoado, para serem vistos se, de repente, eles estão casando, se o texto tem a ver com a imagem, se há alguma discrepância entre imagem e som. Às vezes você põe no seu texto uma informação sobre o animal
que depois você vai descobrir que a imagem que você tem não corresponde exatamente àquele texto, né? Isso já aconteceu em alguns processos de edição de vídeos de Quem Sou Eu. Então, esse texto inicial é um texto de trabalho, esse texto lido, quer dizer, o áudio do texto, né? É um texto inicial para você ir indo, editando, compondo as suas imagens, né? Ordenando suas imagens. E por isso que é importante aquela coisa de você saber também aumentar e diminuir, porque às vezes você grava o texto, ele está muito baixo, porque enfim, o celular ele grava baixo, e é importante você ter essa possibilidade de aumentar ele. Então, se o texto aqui, é importante ver que ele está nessa camada de áudio 1. Só um instantinho. Esse aqui é o texto original. Se você reparar, ele não está como uma coisa contínua, porque nesse caso aqui da Maria Faceira, o texto abriu a possibilidade, ou seja, ele estava provavelmente com menos de 54 segundos, e ele abriu a possibilidade de que houvesse uma separação, às vezes, do texto, para que a imagem tivesse uma duração além do texto, né? E que a imagem pudesse, muitas vezes, estar só com a música. A música, ela está aqui nessa trilha de áudio 2. Se vocês repararem, tanto a trilha de locução, quanto principalmente a trilha de música, ela tem uma série de pontinhos que sobem e descem, que fazem com que a linha amarela suba e desça, que na verdade são ajustes que são feitos na música para que ela suba ou desça quando não tem locução. Esse é um processo que eu faço depois, mas é legal vocês saberem que isso existe, né? A possibilidade de criar pontos de inflexão aqui que aumentam e diminuem o volume só de determinados trechos, seja da música, seja, nesse caso aqui, da própria locução. Porque a locução, às vezes, tem essa característica engraçada que as pessoas elas costumam falar um parágrafo num tom mais alto e elas têm a tendência a terminar num tom mais baixo, né? O Adobe Premiere tem alguma ferramenta que te permite equalizar um pouco isso, mas às vezes isso é necessário que esse ajuste seja feito através da criação desses pontos aqui. Só a nível de informação, esses pontos são criados através dessa ferramenta aqui, na janela de ferramentas, que é o que eles chamam de Pen Tool, que seria a ferramenta caneta, e que quando você move essa ferramenta sobre a linha amarela na trilha de áudio, ela cria um pontinho. Não sei, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ela criou esse ponto aqui. Então, você cria esse ponto, você cria um outro ponto aqui, você volta para a ferramenta de seta, e aí você pode simplesmente aumentar o volume do que estava antes desses dois pontos criados, ou diminuir. O que eu disse, esse ajuste fino, ele vai ser feito depois por mim, na fase de finalização, mas eventualmente pode ser útil para vocês, se de repente vocês escolheram uma música e essa música é muito alta, enfim, é uma ferramenta que se tem. E é importante notar que essa mesma ferramenta ela pode ser também usada na camada de vídeo. Se você clicar aqui na ferramenta de caneta, você também pode criar esses pontos na camada de vídeo.
Só que aí, no que você clicar aqui e baixar com esse trecho, o que você está fazendo, na verdade, é mexendo na transparência da imagem. Ela começou clara, à medida que eu vou movendo o mouse, ela desce ela passa por essa descida aqui, então ela vai escurecendo lá e depois ela fica uniforme. Tá? Se você quiser detonar esses pontinhos, você clica sobre eles e dá um del. Uma coisa aqui. Opa, tá salvando. Ele vai ficar amarelinho, você clica no del e ele some. Tá? Bom, pessoal, eu sei que é muita informação, as pessoas não começam a trabalhar efetivamente com o programa, elas não têm dúvidas, aparentemente parece tudo simples, né? Apesar da quantidade de opções que existem para edição, o processo de edição é relativamente simples, mas a pessoa só vai entrando em contato com as suas dúvidas, né, à medida que vai mexendo no programa, vai tentando editar de fato. Hoje, por exemplo, eu falei que o Sávio tinha gravado na sexta-feira novas imagens da lontra, e isso, na verdade, vai criar uma série de características na edição, porque esse material que eu mandei para o Felipe, a maior parte dele foi gravado com uma definição antiga, foi um material antigo que tem uma outra definição em relação a essas imagens gravadas agora. Então, isso já vai criar na edição do vídeo sobre a lontra uma característica que a gente vai ter que lidar com ela. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter que trabalhar as imagens novas, mas vão ter que se adequar a uma definição antiga, né? Porque grande parte do material está no... O material novo, ele tem uma qualidade melhor do que a do antigo, mas você pode reduzir a qualidade do material novo para do antigo, mas você não pode melhorar a qualidade do material antigo para ficar compatível com esse novo, né? Então, e isso vai implicar em alguns ajustes no programa, tal, nas configurações do programa. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser vista individualmente com cada uma das pessoas que está desenvolvendo o seu projeto do Quem Sou Eu. Bom, pessoal, eu acho que o basicão do Adobe Premiere. Infelizmente, a gente não tem a presença, né, para poder tirar essas dúvidas. Muitas coisas muitos esclarecimentos eu dava para as pessoas, simplesmente me movendo para a sala ao lado, onde as pessoas estavam editando no computador do Fauna Brasil, que era separado para isso, né? Então, a gente vai tentar fazer, o Flávio, por exemplo, que é uma pessoa que já trabalha também com Adobe Premiere, também se ofereceu para eventualmente tirar a dúvida das pessoas enfim, entrar em contato via WhatsApp, e aí a gente vê qual o melhor jeito de trocar. Pode ser também por um encontro aqui do Google Meet, né? Mas eu acho que a partir de agora tem que ser mais essa coisa individualizada, né? Esse trabalho mais em cima de cada projeto. Enfim, qualquer dúvida, eu também, antes de fechar o Adobe Premiere, devia ter perguntado se alguém tem alguma dúvida nesse momento,
Mas eu realmente acho que as dúvidas maiores vão começar a aparecer na medida em que as pessoas começarem a trabalhar com o Adobe Premiere. Não fiquem acanhados se tiverem dificuldade até com o básico. Enfim, é um mundo meio novo para todo mundo, né? Ou para muitas pessoas. Né? Eduardo, eu fui abrir o meu para poder tentar editar alguma coisa, qualquer coisa assim, só para mexer, e aí eu descobri que eu não sabia como botar um arquivo lá, nem criar, eu tive que rever o vídeo lá tudo de novo. É assim mesmo, né? Vai ter que ficar. Esses vídeos aí é bom que você bote lá pra gente, que aí a gente vai revendo como se fosse tutorial mesmo e tenta fazer, porque eu acho que, pelo menos no É, meu caso, é o que é, funciona. cara, eu tenho essa experiência de que uma coisa é você olhar a pessoa explicando, você... Bom, a aula também é assim, né? Você, em princípio, olha, vê, está entendendo tudo, mas na hora que você vai mexer, vai colocar a mão na massa mesmo, uma coisa que parecia absolutamente clara não está tanto. Então, tranquilo, o processo é esse mesmo, né? Vamos começar a fazer os vídeos. É lógico que para editar de fato esse material, para quem vai fazer o Quem Sou Eu, já tem que estar, pelo menos, encaminhado. Mas a seleção das imagens pode ser feita antes já pode ser feita antes do processo de elaboração do texto do Quem Sou Eu. Né? Enfim, pessoal, é isso aí. A partir de agora, quem precisar, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo em qualquer hora pelo WhatsApp, seja do Fama Brasil, seja o meu mesmo. Aquela coisa também bom, o Flávio, as pessoas que entrarem em contato com o Flávio, vejam com ele qual a disponibilidade dele, quando ele pode ajudar aí. Enfim, é isso aí, pessoal. Por mim, já que eu tinha que falar, já foi. Eu fico, às vezes, pessoal, é só uma coisa que é complicado, porque às vezes eu sinto que as pessoas têm uma necessidade de uma coisa mais aprofundada, mais didática, mas está complicado nesse momento direcionar os esforços para esse tipo de coisa, para dar um curso completo do Adobe Premiere. Isso, para mim, é muito mais fácil fazer na presença da pessoa do que desse jeito remoto, assim. Eu realmente tenho... Porque você não consegue, às vezes, através do Meet, mostrar para a pessoa como é que o negócio está funcionando, né? Você, aqui, por Eu exemplo... tenho uma sugestão até, Eduardo, porque no momento que a equipe iniciar os trabalhos e tudo, o que pode fazer? Às vezes a pessoa faz uma anotação, né, das principais dúvidas e tenta marcar um horário com você para tirar essas dúvidas, né, e assim caminhar, né? Tipo Sim. é só a pessoa ser pontual, não vai marcar 10 horas da manhã e chegar às 10h10, porque você já não vai estar lá mais, né? Então, de alguma maneira, assim, organizar o tempo, né? Tipo, pontuar as dúvidas direitinho, né? Porque aí você vai sanando, né? Às vezes, particu- particularmente, né? Não de uma forma, assim, geral, mas a dúvida, sei lá, do Felipe, né? A dúvida do Daniel. Então, dá para ter uma reunião assim, né, pelo próprio Google Meet, como se fosse, não é pessoalmente, mas é uma forma de também criar uma alternativa, né? Sim, sim. Eu tô disponível para isso a partir de agora, lembrando que o meu horário de trabalho normalmente é de 10 até as 7 da noite, 1 hora e meia, às vezes, de almoço.
que normalmente a aqui gente 1 fala até isso, 2,5. até que a gente tem todo o tempo do mundo, né? A gente está jogando peteca para cima, né? Igual você falou, mas a gente sempre acha, né? Você vai achar, você acha, sempre acha. O negócio é agendar, cara. Marcou e cumprir. Não adianta a pessoa marcar e chegar atrasado, porque o minuto, ele é valioso. Ele é valioso. A reunião, se é às 5 e você chega às 5, você está atrasado, porque se ela é às 5, não pode chegar às 5, né? Já começou. Então, e a carga é muito grande de trabalho, é muito grande, é muito. Então, é preciso ter essa consideração com o outro, né? E aí funciona. Porque se uma reunião que está marcada para as 5, se ela começa às 5:10, ela está na hora de acabar, cara, né? Então, a gente tem essa disciplina, né? Mas é isso. Muito bom. Vamos seguindo. Alguém tem um comentário para fazer? Todo mundo tranquilo? Sabe, Eduardo, eu estava pensando aqui, quando eu estiver fazendo o processo de edição do Quem Sou eu pensei em gravar esse processo que eu estiver fazendo, na prática mesmo, e depois disponibilizar no grupo. Aí eu vou fazendo e vou explicando por que que eu estou fazendo um corte, uma transição, alguma coisa assim. Porque já que eu vou fazer edição mesmo, eu já faço duas coisas ao mesmo tempo. Quem sabe fica uma didática mais prática, né? Porque quando o pessoal for pôr a mão na massa, mesmo talvez não entenda a teoria, o resultado ainda saia, né? De alguma forma. Sim, eu acho interessante, Fábio. É. Acho legal. Acho legal, sim. Então tá beleza, pessoal. Então, Eduardo, se quiser encerrar, posso parar a gravação? Pode sim, sabe. Tá, peraí, deixa eu achar aqui.